todos e a todas que nos acompanham aqui pela página do Instagram da ISKCON Rio de Janeiro. Eu me chamo Gora Krishnadas e hoje nós iremos dar continuidade à leitura deste belíssimo livro chamado Bhagavad Gita, traduzido e comentado por Sua Divina Graça, a Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, nosso eterno mestre espiritual. Então, boa noite para quem está entrando aí. E boa noite também, ou bom dia ou boa tarde para quem for assistir a live depois da gravação. Já entrou aqui o Kazé, a Laura, a Carol, Natan, meu amigo Sanatana Dharma, e daqui a pouco vai entrar mais uma turma aí. Então, nós estamos bem no começo da Bhagavad Gita, nós voltamos, nosso amigo Bhakta Adriano também já entrou aqui. Então, nós já começamos a leitura da Bhagavad Gita há algum tempo, porém, mesmo assim ainda está no começo, porque nós fazemos a leitura diariamente. Então, fizemos a leitura do prefácio, da introdução e do capítulo 1, e hoje nós iremos começar o capítulo 2, que é um capítulo interessantíssimo. É um capítulo que é intitulado Resumo do Conteúdo da Gita, ou seja, tudo o que tem nos outros capítulos já vai ser apresentado aqui nesse capítulo. E é um capítulo muito extenso, é um capítulo que tem 72 ou 79 versos, deixa eu confirmar, 72, né? Então é um capítulo muito extenso, tem 72 versos, é um dos maiores capítulos, eu acho que tem o capítulo 18, que é muito longo também, e o resto, os outros capítulos são mais curtinhos. O capítulo 18 tem o capítulo 18 tem 78 e o capítulo 2 tem 72. Então, só para nós nos contextualizarmos, nós acabamos de terminar o primeiro capítulo, onde está para iniciar a batalha de Kurukshetra, e o guerreiro Arjuna, que está numa quadriga, e junto com seu cocheiro, Krishna, esse guerreiro, ele começa a ficar pesaroso, começa a ficar com medo, começa a ter compaixão pelos seus parentes que estão lá do outro lado, e ele começa a ter, um desejo de sair do campo de batalha. Então, Arjuna, aqui no final do primeiro capítulo, ele falou uma série de argumentos para ele não lutar, e agora nós vamos iniciar a leitura das respostas de Krishna. Mas antes, só dar aqui mais um alô para a nossa turma, que apareceu agora. Temos a Bhaktida, eu não sei onde ela está, se já foi para São Paulo, já está na Ecovila, se ainda está aqui pelo Rio. Manda uma mensagem aí. Também entrou aqui a Ana Marques, Hare Krishna Ana, todo dia aí conosco. Temos aqui o querido Mauro Neves, que é o Madana, esteve aqui conosco essa tarde, e agora está nos acompanhando aqui pela live. Inclusive, seria muito bom para vir aqui um dia, fazer uma leitura com a gente, seria bem legal nesse horário. Mas isso aí, Haribol. Então vamos ler o primeiro verso do capítulo 2 da Bhagavad Gita. Mas antes, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Sanjaya Uvacha Tam Tata Kripaya Vishtam Ashru Purna Kulekshanam Vishidetam Idam Vakyam Uvacha Madhusudanaha. Sanjaya Uvacha, Sanjaya disse, Tam a Arjuna, Tata, assim, Kripaya, por compaixão, Avishtam, abatido, Ashupurna Akula, cheio de lágrimas, Ikshanam, olhos, Vishidantam, lamentando, Idam, estas, Vakyam, palavras, Uvacha, disse Madhusudanaha, o matador de Madhu. Então a tradução e o significado diz o seguinte, Sanjaya disse, vendo Arjuna cheio de compaixão, com sua mente deprimida e seus olhos rasos d'água, Madhusudana, Krishna, disse as seguintes palavras. Repita, por favor. Sanjaya disse, vendo Arjuna cheio de compaixão, com sua mente deprimida
e seus olhos rasos d'água, Madhusudana, Krishna, disse as seguintes palavras. Então, só para informar, quem não conhece Sanjaya, Sanjaya é uma personalidade importante da Bhagavad Gita. Ele é o secretário de Dhritarashtra. Dhritarashtra, ele é o rei cego que está lá no palácio e ele, obviamente, por ser cego, não consegue ir para o campo de batalha. Ele continua lá no palácio, porém, ele tem 100 filhos. Na verdade, ele tem 101 filhos, né? Ele tem 100 filhos e uma filha. Então, ele tem 100 filhos, e os 100 filhos estão lá no campo de batalha, e são os guerreiros que estão lutando contra Arjuna. Então, ele tem um secretário chamado Sanjaya, que está falando para ele o que está acontecendo ao vivo lá no campo de batalha, porque Sanjaya era um grande devoto, era um grande yogi, e ele tinha um poder de ver coisas que estavam acontecendo em uma outra região do mundo. Cada um de vocês aí também tem esse poder místico, porque eu estou aqui na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, e vocês estão, através dos seus poderes transcendentais, observando essas imagens. Então, vocês poderão depois contar para outras pessoas tudo que vocês estão vendo agora, certo? Então, Sanjaya é essa pessoa, ele que está narrando. O significado diz o seguinte: compaixão, lamentação e lágrimas materiais são sinais de que se ignora o que é o verdadeiro eu. Compaixão pela alma eterna é autorrealização. Só esse verso primeiro aqui já está cheio de informações, porque Prabhupada ele está comparando dois tipos de compaixão. Porque a gente pode pensar, compaixão é compaixão, mas não. Prabhupada está falando que nem toda compaixão é necessariamente benéfica. Ele fala que a primeira compaixão material, ela é um sinal de que se ignora o que é o verdadeiro eu. Em contrapartida, a compaixão pela alma eterna é autorrealização. Toda a Bhagavad Gita, o resto da Bhagavad Gita vai ser somente para explicar esse ponto aqui. A palavra Madhusudana é significativa neste verso. O Senhor Krishna matou o demônio Madhu e agora Arjuna queria que Krishna destruísse-lhe o equívoco. Demônio este que o derrubara no cumprimento de seu dever. Então é isso. Krishna, ele era também, apesar de ser a suprema personalidade de Deus, ele tinha uma posição, digamos assim, social, e ele também era um militar, e ele tinha esse dever de proteger os seus súditos. Então ele acabava indo para as batalhas e acabou matando esse demônio chamado Madhu. E dessa mesma forma, Arjuna quer que Krishna também mate, né, o seu equívoco, né, destrua o equívoco. O demônio este que o derrubara Arjuna no cumprimento de seu dever. Ninguém sabe onde se deve aplicar a compaixão. Compaixão pela roupa de um homem que está se afogando é absurda. Um homem caído no oceano da ignorância não pode ser salvo pelo simples fato de alguém recuperar sua roupa externa, o corpo material grosseiro. Aqui esse ponto ele é bastante importante porque imagina quantos e quantos políticos e líderes de estados, vereadores, prefeitos, deputados e presidentes não se elegeram utilizando esse discurso de que ele poderia prover cada vez mais facilidades materiais. É claro que isso é importante, isso é muito importante, todo mundo tem que ter uma capacidade de poder viver de uma forma adequada, de uma forma segura. Porém, quando a gente ignora a parte espiritual, quando a gente ignora a alma, quando a gente ignora o espírito e foca somente na parte corpórea da nossa vida, a gente acaba não tendo condições de entender qual a nossa meta nessa vida. Então, dessa forma, mesmo tendo muitas facilidades materiais, a gente não encontra a felicidade que tanto queremos. Eu mesmo, particularmente, estou morando aqui na Barra da Tijuca, que é um local, assim, no Brasil, um dos locais, assim, mais, digamos assim,
materialmente bem sucedidos, e mesmo assim, andando no trânsito, a gente percebe que as pessoas estão estressadas, a gente vai nos ambientes e a gente percebe que as pessoas ainda não sentem uma autossatisfação, mesmo muitas delas tendo essas facilidades materiais. Então, Prabhupada está falando isso, que um homem caído no oceano da ignorância não pode ser salvo pelo simples fato de alguém recuperar sua roupa externa, o corpo material grosseiro. Então, enquanto nós estivermos procurando, assim, trazer prazeres para o corpo grosseiro, nós não teremos capacidade de ser felizes. Somente através da satisfação espiritual é que nós realmente iremos nos conectar com essa felicidade plena. Continuando, aquele que não sabe disso e lamenta-se pela roupa externa é chamado de Shudra, ou aquele que se lamenta desnecessariamente. Arjuna era kshatriya e não se esperava que ele tivesse esta conduta. Entretanto, o Senhor Krishna pode dissipar a lamentação manifesta pelo homem ignorante. E foi com esse propósito que ele falou o Bhagavad Gita. É muito importante nós entendermos que Arjuna, ele é um devoto muito avançado, ele é um devoto puro, e diferente de nós, que realmente nos lamentamos, nós temos uma compaixão material, e nós nos colocamos nessa posição, Arjuna é diferente, ele não se colocou, ele foi colocado naquela situação. Então, esse contexto da Bhagavad Gita a gente chama de passatempo. Foi somente pela vontade de Krishna, pela vontade do Senhor, que tudo isso aconteceu. Mas Arjuna, ele não é uma alma assim parecida conosco, porque imagina, ele é amigo de Krishna, ele inclusive veio, entre aspas, na mesma família de Krishna, então não seria possível uma alma como nós, que estamos há muitas e muitas vidas aqui nesse mundo material, temos esse tipo de contato que Arjuna teve. Então não foi por um acaso que Arjuna esteve naquele momento, ele foi colocado naquela situação. Essa é a diferença entre dois tipos de alma. Existe uma alma espiritual chamada Nityabada, e existe uma alma chamada... Nityasiddha e Nityabada. Então, Nityasiddha são as almas que são eternamente assim liberadas e elas são colocadas neste mundo para um tipo de propósito. Como, por exemplo, Prabhupada. A gente sabe que Prabhupada não teria como fazer tudo o que ele fez se ele já não tivesse um poder espiritual. Diferente da gente, que nós somos... Nityabadas, ao contrário. Então, nós estamos numa progressão espiritual, enquanto que essas almas espirituais, como Arjuna, como Prabhupada, já vieram somente para cumprir um certo propósito. Então, continuando. Através de um estudo analítico do corpo material e da alma espiritual, conforme explicado pela autoridade suprema, o Senhor Shri Krishna, este capítulo nos instrui em autorrealização. Esta realização é possível para a pessoa que age sem apego aos resultados fruitivos e está situada na concepção fixa do verdadeiro eu. É interessante, assim, para quem conhece a Bhagavad Gita, dá para perceber que cada verso desses de Prabhupada ele está citando diretamente algum outro verso da própria Bhagavad Gita. Já deu para perceber aqui alguns, e esse aqui, deixa eu ver, o verso 16. Prabhupada falou que através de um estudo analítico, e aqui no verso 16, falado justamente sobre isso. Aqueles que são videntes da verdade concluíram que não existe, que o não existente, que é o corpo material, não permanece, e o eterno, a alma, não muda. Isso eles concluíram estudando a natureza de ambos, que é tendo o estudo analítico. Então, para finalizar, deixa eu ver, são 18h45. Eu acho que não, o segundo verso é muito longo. Então, a gente vai fazer mais um breve comentário, vamos abrir para perguntas, se vocês tiverem perguntas aí. Também temos aqui a Vraja Gopi, se ela tiver perguntas, a gente pode falar um pouco mais. Mas esse verso aqui ele é bem curtinho, o comentário. Então, só para falar sobre os tipos de estudos analíticos que existem, para a gente perceber o que é espiritual e o que é material,
a gente precisa entender quais são as três principais, digamos assim, os três principais tópicos, não só da Bhagavad Gita, mas sim de todo o conteúdo dos Vedas. Para quem não sabe, a literatura védica é uma literatura muito extensa, é uma literatura que fala assim, sobre tudo que existe no universo. A gente brinca, né, falando que é o manual do universo, que Krishna deixou um manual de instruções para que a gente saiba como se mover dentro deste universo. E toda a literatura védica fala somente sobre três temas, que é Ishvara, Jiva e Prakriti. Então, Ishvara é Krishna, é o próprio Deus. Jiva são as entidades vivas, é tudo aquilo que tem consciência, ou seja, nós, as plantas, os animais, etc. E Prakriti é tudo aquilo, é toda aquela matéria que não tem consciência, como, por exemplo, essa parede, esse celular, etc. Então, quando nós temos conhecimento disso, nós saberemos dar a devida compaixão para aquilo que precisa realmente receber a nossa compaixão. Se nós temos compaixão pela Prakriti, pela matéria, a gente vai estar agindo em ignorância. E o que é a Prakriti aqui no nosso contexto? É o corpo. Então, todos nós, um momento, iremos encontrar o fim derradeiro e neste momento nós iremos abandonar o corpo. O corpo vai continuar neste plano e nós vamos continuar a nossa trajetória. E se nós confundirmos Prakriti com a Diva, ou seja, a matéria com as entidades vivas, com certeza nós estaremos num estágio de compaixão no modo da ignorância. Mas se nós realmente soubermos o que é Diva dentro do nosso contexto de vida e nós sabermos o que é Prakriti, já vai facilitar bastante. Isso é chamado de estudo analítico. Ainda mais quando a gente já sabe o que é Ishvara. Então, nós, como entidades vivas, nós estamos bem no meio. Tem a Prakriti de um lado e Ishvara do outro. Nós estamos bem no meio. É aquela frase bem famosa, entre a cruz e a espada. Então, nós estamos sempre entre a cruz e a espada e nós podemos nos influenciar tanto por um quanto por outro. Por isso que nós somos chamados de Tatastha Shakti. Tatastha Shakti significa que nós somos uma energia marginal. É como quem está na praia. Na beira da praia, ora nós podemos estar cobertos pela água, ora nós podemos estar coberto entre aspas, pela areia. Então, ou nós podemos nos relacionar com a Prakriti, com a matéria, ou nós podemos nos relacionar com Ishvara, com o divino. Como, por exemplo, uma pessoa muito apegada às questões materiais, ela vai se deixar envolver pela matéria. Uma pessoa muito apegada assim, a carro, um celular, a dinheiro, a casa, etc. É bem diferente de uma pessoa que está apegada a essas mesmas coisas. Ela pode se apegar de uma forma mais positiva, como, por exemplo, se for utilizar essas ferramentas para atividades, digamos assim, benéficas para o mundo, principalmente quando são relacionadas com Deus. Então, esse que é o estudo que nós precisamos fazer para poder entender onde nós devemos aplicar a nossa compaixão. Então, é isso. Eu vou parar por aqui, porque hoje o verso é bastante curto. Eu vou finalizar lendo novamente a tradução, e é isso. Sanjaya disse, vendo Arjuna cheio de compaixão, com sua mente deprimida e seus olhos rasos d'água, Madhusudana Krishna disse as seguintes palavras. Então amanhã nós vamos ouvir o que Krishna tem a dizer. E curiosamente, no capítulo 1, Krishna não fala em nenhum momento, ele não tem essa inclinação, é somente Arjuna, Sanjaya e Arjuna falando. Então, somente agora, amanhã, no verso 2, que Krishna vai falar. E é curioso, porque, assim, eu espero que vocês possam acompanhar a leitura de amanhã, porque essa sequência de versos do que Krishna fala é bem pesado, é bem forte, assim. Krishna, ele fala de uma forma bem dura com Arjuna, porque Arjuna era um guerreiro. Então, eu gosto de pensar que a gente tem que agir da mesma maneira, entre aspas,
como Krishna quando se trata da nossa mente, porque a nossa mente ela está sempre falando certas coisas, sempre está dando alguma sugestão, está sempre se lamentando, está sempre trazendo alguma informação assim que nós não queremos ter, e a gente tem que ter a mesma atitude de Krishna. Eu lembro quando eu era brahmachari, eu morava na Ecovila Govardhana, onde a Bhaktisiddhanta está agora, para eu acordar cedo eu precisava fazer isso, assim. Eu precisava ser duro assim com a minha mente, então eu trago isso até hoje, tento trazer para quando eu não quero fazer uma coisa que eu tenho que fazer, eu tenho que ser duro assim com a mente. E depois que eu faço, eu vejo que não era tão difícil e acabo ficando mais satisfeito do que se não tivesse feito. Aí sim eu teria ficado mais para baixo. Então, a partir de amanhã, a gente vai ver quais são as respostas de Krishna, as respostas pesadas de Krishna. Então, é isso aí. Hare Krishna. Vrajagopi, tem alguma pontuação? Algum ponto? Deixa eu dar um microfone aqui para você. É porque senão não dá para o pessoal ouvir. Quem tiver também alguma coisa aí para falar, só mandar. A Vrajagopi vai. Eu só queria... Assim, que ele falou da gente sentir compaixão, a gente pode sentir compaixão da alma e não do corpo, né, da matéria. E qual seria essa compaixão da alma? Da alma? Sim. Essa pergunta é muito, muito legal. Como funciona a compaixão pela alma? Peraí. Ainda bem que eu tenho outro. A compaixão pela alma é assim, a pergunta da Vrajagopi, né? Como ter compaixão pela alma? Quando a gente está observando uma pessoa próxima e a gente sabe que ela está fazendo besteira, a gente precisa ajudar aquela pessoa, mas não necessariamente assim, dando o que ela quer ter. Como, por exemplo, se a gente conhece uma pessoa que tem inclinações materialistas, não precisa ser uma coisa grande, não, uma pessoa uma pessoa luxuriosa, etc., mas que, assim, imagina, né, uma pessoa que tem desejos materiais, mas a gente sabe que aquilo vai prejudicar o avanço espiritual daquela pessoa. Então, ter uma compaixão material é nós não facilitarmos com que a pessoa ela caia num poço de desejos materiais, porque assim, a gente sabe que uma pessoa que tem um desejo material, na hora que ela alcança aquele objetivo, ela não vai se sentir satisfeita, porque assim, uma pessoa que deseja, ela não tem como, o desejo ele não tem como meta última a satisfação. A meta do desejo é desejar cada vez mais. Então, quando a gente tem uma compaixão material, é quando a gente tenta dar para a pessoa aquilo que ela quer, mesmo que vai prejudicar, certo? É tipo uma criança, eu quero um doce, quero sorvete, tipo assim, pela criança ela nem almoça, nem janta, né? Ela só vai comer aquilo que é muito doce. E a gente também é dessa forma, mesmo tendo uma certa idade, às vezes a gente tem essa mesma tendência a querer aquilo que é doce, entre aspas, mesmo sabendo que aquilo vai nos prejudicar. Então, qual é a chave assim, da compaixão espiritual? Primeiro, não dar aquilo, né? Não facilitar que a pessoa entre em contato com aquele açúcar, com aquele desejo, que vai gerar mais desejo e a pessoa vai ficar como numa floresta em chamas, e tentar iluminar mesmo a pessoa. Assim, essa que é a dificuldade, porque uma pessoa que está com um desejo, a gente sabe que é uma pessoa que ela tem uma força muito grande para conseguir aquilo. Inclusive, Gurudeva, nosso mestre espiritual, ele tem uma frase muito, muito boa, que diz o seguinte: quando quer, a mente dá um jeito, quando não quer, ela dá uma desculpa. Então, quando a mente quer alguma coisa, ela vai encontrar um meio de alcançar aquilo. Então, o nosso objetivo, o nosso papel, enquanto amigos, enquanto irmãos, enquanto pais, enquanto tudo, é tentar fazer com que as pessoas tenham, tenham noção daquilo que elas estão querendo. Então, esse é o tipo de compaixão. E, às vezes, é triste, porque, às vezes, a gente tem que ser duro, a gente tem que ser pesado e tentar mostrar para a pessoa, olha, não é por aí, você está fazendo
você não está fazendo uma coisa certa, esse caminho que você está buscando só vai te trazer degradação, e às vezes a pessoa quer bastante aquilo, e no final das contas a gente tem que deixar o livre-arbítrio da pessoa. Assim, se a pessoa ela for inteligente, ela vai entender o que a gente está falando, mas se ela ainda não tiver capacidade de realizar aquilo, aí ela vai continuar a vida dela e assim, ela só vai conseguir aprender aquilo a partir da própria experiência dela. E assim, sinceramente falando, né, a gente sabe que todas as pessoas estão buscando desejos materiais e o fim é sempre o mesmo, mas as pessoas não conseguem observar que está todo mundo fazendo a mesma coisa e não está conseguindo. Então, tem aquela frase, né, a esperança é a última que morre, então está todo mundo com muita esperança, e essa esperança é muito forte, tanto que está todo mundo correndo desesperadamente, né? Eu falei agora que aqui na Barra da Tijuca sempre tem muitos carros, tem muitas pessoas indo para um lado para o outro, e é justamente isso, né? Tá todo mundo indo em busca desses desejos. Inclusive, eu vou ler aqui uma sequência de versos que fala justamente sobre esse ponto. Não sei se vai falar sobre a questão da compaixão, a compaixão pela alma, mas é uma sequência de versos aqui no capítulo 2, que eu estava lembrando hoje, que nos ajuda a entender como que a gente pode entrar num caminho bastante perigoso. São 3 versos bem interessantes. Ó, fiquem atentos aí que essa sequência aqui é poderosa. É o verso de número 62, 63 e 64. Ó, enquanto contempla os objetos dos sentidos, a pessoa desenvolve apegos a ele. Ou seja, nós temos os nossos sentidos e se algum desses sentidos se conectar com o objeto dos sentidos, a gente fica apegado, né? Se a gente vê uma coisa bonita, a gente fica apegado. Se a gente sente um cheiro gostoso, a gente fica apegado, a gente já fica com fome. Se a gente ouve uma música, enfim, né? A gente já quer continuar ouvindo. Então, ó, enquanto contempla os objetos dos sentidos, a pessoa desenvolve apego. E de tal apego, desenvolve-se o hedonismo. Hedonismo, para quem não conhece essa palavra, é uma filosofia que fala que a meta da vida é trazer prazer aos sentidos. Então a gente vê o objeto, a gente se apega ao objeto, a gente deseja o objeto. Aí desenvolve-se o hedonismo. E dos desejos hedonistas surge a ira. Por que surge a ira? A gente fica apegado, a gente tem o desejo de ter aquilo, aí aqui Krishna fala que depois disso vem a ira. Porque não é o suficiente. Exatamente, porque não é o suficiente. Quando a gente deseja algo e a gente vai atrás desse objeto, a gente acaba tendo 2 conclusões. A primeira, se a gente conseguir, a gente vai perceber que o prazer que aquilo nos deu não era o tanto que nós queríamos. E o segundo, se a gente não consegue, a gente fica irado porque não conseguiu. Então tem esses 2 caminhos, mas de qualquer forma a gente vai ficar irado. Aí o verso 63, da ira surge completa ilusão, porque uma pessoa irada, quem já viu uma pessoa irada, sabe que a pessoa ela perde as estribeiras. E da ilusão, a confusão da memória. Quando a memória está confusa, perde-se a inteligência. E ao perder a inteligência, cai-se de novo no poço material. Aí aqui, só para a gente não ficar triste, né, pensando nesses pontos, Krishna vai falar o contrário, como fazer para a gente não cair nesse poço material. Mas quem está livre de todo apego e aversão e é capaz de controlar seus sentidos através dos princípios regulativos da liberdade, pode obter a completa misericórdia do Senhor. Hare Krishna. Esse daqui é o verso assim, que Krishna vai falar como não cair nesse poço material. Então, a Vraja Gopi perguntou, como nós podemos ter misericórdia com a alma? É ajudando uma pessoa a ficar livre de todo apego e aversão e ser capaz de controlar os sentidos através dos princípios regulativos da liberdade. E essa pessoa pode obter a completa misericórdia do Senhor. Então, como ter compaixão pelas almas é fazendo com que as pessoas conheçam a Bhagavad Gita, que leiam os livros de Prabhupada, fazendo com que as pessoas cantem japa e, sinceramente, que a pessoa ela entre
realmente no esquema, nos moldes que Prabhupada nos trouxe, porque ele trouxe tudo que a gente precisa. Ele trouxe o mantra, ele trouxe a prasada, ele trouxe as deidades, ele trouxe tudo. Então, uma pessoa que está dentro dessa instituição da ISKCON, ela está completamente protegida. Então, fazer com que as pessoas conheçam a ISKCON de uma forma assim boa, de uma forma prazerosa, de uma forma interessante, é a melhor forma que nós podemos ajudar as almas, distribuindo os livros, distribuindo prasada e propagando esse conhecimento para o mundo. É isso. Rainha Kunti. Temos aqui a Rainha Kunti conosco. É a nossa pujari, nossa cozinheira, nossa conselheira, nossa mãe, nossa tudo. Ela veio hoje. Legal, de misericórdia desses Não. devotos, altamente qualificados, que estão aqui fazendo um trabalho incrível para Jagannatha. Ela vem sempre com seu esposo, o Prabhu Baladeva, vem fazer aqui uma praçada super gostosa para a gente, e é um exemplo de devota que nós devemos nos espelhar sempre, sempre, sempre. Manda aí um Haribol, mandem coraçõezinhos aqui para a Mãe Kunti. Ó, a Ana botou aqui um Hare Krishna agradecendo, o Bhakta Adriano falou que está assistindo a aula junto com os médicos lá, com a galera do hospital. Então é isso aí, galera. Ó, quem entrou aqui é a Lilaranha agora, mas finalizamos a nossa leitura de hoje. Então, é isso. Hare Krishna, todas as glórias de Shila Prabhupada. Já, Shila Prabhupada.